que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Joel capítulo 2 diz: Fazei soar a trombeta por toda Sião, dai alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Jeová vem e já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vão saltando sobre o topo dos montes com um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Perante eles os povos se contorcem apavorados e aflitos, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos, escalam muralhas como soldados, todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante desses salteadores toda a terra se aterroriza e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Amém, irmãos? Nós sabemos que haverá um tempo aí que as pessoas vão dizer: montes caiam sobre nós, né? E escondei-nos da ira do Senhor e do seu Cristo, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, está marcado um tempo em que as pessoas desejarão a morte. A angústia, a aflição que vai lhes acometer será algo nunca imaginado. Elas estariam preferindo estar com fome do que passando as angústias que vão ter que passar. Hoje as pessoas olham para a terra e veem pessoas nas mais terríveis necessidades primárias de um ser humano. As pessoas veem isso com muita clareza. Alguns estão passando por isso, mas você não vê as pessoas desejando a morte. Você vai ali na central do Brasil, você vai ver pessoas em condições vivendo pior do que um cachorro. Você tem um animal em casa, você cuida dele, você dá comida, você dá água, você põe ele lá no cantinho, você forra o chão, você tira ele do frio, você socorre o teu animal, leva até num veterinário se ele precisar de alguma coisa. E tem pessoas que estão em necessidades bem maiores e ninguém faz nada por elas, elas estão lá naquela condição. Mas se você chegar perto dessas pessoas e perguntar: quanto tempo você não come? Tem 2 dias que eu não como. Hoje eu não comi nada. Às vezes chega 10 horas da noite, hoje eu não comi nada. Situações bem terríveis. E se você chegar perto dessa pessoa e diz assim: há quanto tempo você mora na rua? Tem 5 anos, tem 10 anos. Passa frio? Passa frio. E no calor? Passa calor lá no meio da rua. Não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, não tem nada. As pessoas estão em situações terríveis
que às vezes até para beber água são escorraçadas, são humilhadas, são expulsas. Você caminhando ali pelo centro da cidade, você vê cenas horríveis de gerentes de lojas e lanchonetes, o que faz com esse pessoal quando vem atrás de algo para matar a fome. Mas você vai chegar perto dessas pessoas que vivem nessas condições, nesse submundo, eu considero realmente pior do que um animal, as pessoas vivem. Você vai chegar perto dela e vai dizer assim: como é a tua situação? É esse caos aí? Você quer morrer? Não, eu não quero morrer, não. Não quero morrer. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo de tanto sofrimento que as pessoas desejarão. Imagina, irmão, o que está para vir sobre este mundo. A minha alma estremece. Você vê pessoas nas situações mais horrendas. O camarada lá acaba entrando por vício do crack, a sua vida se deteriora, todo o seu emocional é desgraçado ali. Já viu os viciados em crack? Eles andam assim, ó, procurando um fiapinho de pedra de crack que esteja caída pelo chão. É uma paranoia, uma coisa horrenda. Pessoas sem casa, sem esperança do que vão comer amanhã, as situações mais horríveis. Você chega perto delas e diz: hoje, qualquer situação terrível que você pegar por aí, você pegar a pessoa e perguntar: você quer morrer? Ela vai dizer assim: não, eu não quero morrer, não. Mas a Bíblia está dizendo que haverá um tempo que as pessoas desejarão morrer. Se você perguntar nesse tempo aqui, se você chegar para a pessoa e perguntar: você quer morrer? A pessoa diz: eu quero morrer, me mata, por favor. Imagina a angústia tão profunda de um ser humano que ele deseje a morte. Mas o castigo vem de Deus e ninguém foge do castigo de Deus. Ainda que a pessoa queira fugir desse castigo de um corpo natural, desse sistema psicossomático, como diz aí os estudiosos, essa questão de alma, espírito, ainda que a pessoa queira fugir desse psicológico de sofrimento, Deus não lhes permitirá, porque diz que eles desejarão a morte, mas a morte, Deus vai olhar e vai massacrar, e a pessoa vai desejar a morte, mas não vai ter coragem de pegar uma faca e enfiar no corpo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Muita gente vai descobrir tarde demais que Deus não é só amor. Deus é justiça. Já explicamos, está lá no seminário. Deus pode ter nos amado, mas só com o seu amor Ele poderia nos salvar? Se Deus só com o seu amor pudesse nos salvar, Ele mandaria Jesus para nos pregar o caminho da salvação. Mas Deus não pôde só com seu amor nos salvar. Então Ele teve que mandar Jesus nos pregar o caminho da salvação e morrer no nosso lugar. Então, ultrapassou a questão do amor, entrou na questão da justiça, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, muita gente vai descobrir tarde demais que esse Deus só de amor nunca existiu, porque a justiça é imprescindível, você não pode abrir mão da justiça. Agora imagine esse mundo que nós vivemos, né? Um irmão aqui do ministério mandou um áudio nosso, uma pregação nossa, uma daquelas que eu falo: esse Lula aí, esse cara tinha que apodrecer lá numa cadeia, tinha que isso com aquilo. O camarada todo santão, a vida mais torta do que árvore que nasce torta. Aí, não, isso aí não é pastor, não, isso aí eu estou orando pelo Lula. Imagina, o cara nunca fez nenhuma oração na vida. Estou orando pelo Lula para que ele se converta, dando toda uma de bonzinho. Imagina, irmão, o camarada que matou
Não se dá para avaliar quantas pessoas morreram pela mão do PT. Isso não dá para avaliar. Não dá para avaliar isso. Se você for olhar todos os segmentos da sociedade que eles arrebentaram, não dá para avaliar isso. Aí você vem agora, não, tu matou um monte de idosos lá na fila do hospital, né? Matou um monte de criança que não pode ser socorrida, né? Vocês destruíram um monte de emergência, né? Desviaram um monte de seringa, um monte de insumos, né, hospitalares. Vocês desviaram, mataram um monte de gente, deixaram um monte de gente desesperada. Morreu trabalhador, morreu criança, morreu gente em maternidade. Por causa de vocês, a insalubridade foi um lixo. Pessoas foram contaminadas por bactérias hospitalares, etc. Vocês mataram um monte de gente, botou um monte de gente no sofrimento, um monte de família enlutada. Não, mas vem cá, Deus é amor, vem cá. Se aparecer um Deus na minha frente que seja só amor, eu vou cuspir na cara dele, vou dar tapa na cara dele. Eu dou um soco na cara de qualquer Deus que apareça na minha frente dizendo que é só amor. Esse não presta para mim. Pois dentro de cada um de nós, o próprio Deus Todo-Poderoso criou sentimentos e disse: bem-aventurado o que tem. Muito bem, serão fartos. Gostei dessa. Então, meu irmão, o próprio Senhor Jesus, que veio nos salvar, disse: felizes são vocês que têm fome e sede de justiça. Repete para você mesmo, irmão. Felizes são vocês que têm fome e sede de justiça. Como é que você pode imaginar que esse Deus tremendo te chamou para pregar amor? G12, né? O encontro foi tremendo, irmão. Princesa de Jesus. O Deus que é só amor do G12, esse eu já cuspi na cara dele há muito tempo. E todos os seus seguidores. Sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu dizer uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Eu sou o único pastor no mundo inteiro. Sou o único. Não tem mais nenhum. Sou o único. Por isso que Jesus falou: você é a porta. Porque eu sou o único pastor. Na minha ausência, o evangelho teria sido extinto. Você pode dizer assim: não, peraí, pastor, na tua ausência, Jesus levantaria outro. Tá bem, cadê o cara? Porque ele não está fazendo alguma coisa aí, pelo menos junto conosco? Cadê o cara? Se os mais renomados homens de Deus caíram, nossos olhos já contemplaram, e Deus ainda revelou aqui. Deus revelou a queda do Silas Malafaia. E Deus já está tratando com ele, hein? Ele pode se preparar, que ele não vai baixar a sepultura com um sorriso na cara não, hein? Não vai não. Benihim, o homem que soprava, pessoa pegava uma unção que virava cambalhota. Tem uns que não acreditam, tudo bem, mas vamos dizer, é isso aí. Fazia. Caiu, Benihim. Imagina, você acha que a organização católica é uma porta para o céu? Você acha que padres pedófilos, estupradores, freiras, prostitutas, você acha que isso é uma porta para o céu? É freira prostituta mesmo. Pode abrir aí, dentro das valas lá, os bueiros dos conventos, e vai achar um monte de esqueleto de feto, em tudo que é canto que achar. Cava aos arredores dos monastérios e tu vai ver o que vai sair, um monte de ossos, principalmente de crianças. Estou falando do que ainda virá, do que ainda está por vir, mais do que já aconteceu. Aonde era monastério que foi fazer construção, quando começou a cavar, era um cemitério. Porque padres e freiras trocam WhatsApp e acaba que a freira engravida pelo WhatsApp. Aí a outra freira faz o aborto daquela e vai fazer o que agora? Joga no bueiro, enterra.
Isso não é coisa nova, né, irmão? Por favor. Então, irmão, você sabe o que é essa organização? Que a Bíblia diz o que ela é. Ela é a prostituta. Ela é a prostituta. É isso que a Bíblia diz. Aí vem o Benihim e diz que o Papa, que representa essa prostituta, ele disse que o Papa é o quê? Um grande homem de Deus. Imagina você olhar para um pai de santo e sair por aí testemunhando que o cara é um grande homem de Deus. Não, ele pode ser um grande homem, pode ter caráter, pode ter princípios, pode ter... Nós conhecemos espíritas que ainda estão num certo nível de engano, mas são pessoas de caráter, são pessoas de princípio, não estão roubando, não estão defraudando, estão vivendo do seu trabalho, do seu salário, tocando a sua vida. Tudo bem, você dizer que o camarada é um grande homem, tudo bem, ele pode ser um grande homem, mas um grande homem de Deus, aí a história é outra. Aí não dá para engolir. Então, acho que ele falou isso do João Paulo II, não foi? Foi? Pois é. Mas já estão dizendo que esse que está por aí também é o que? O Chico? Papa Chico? Francisco? Alguém também já disse que ele é um grande homem de Deus. Não é possível. Então eu tenho que dizer uma coisa para você, irmão. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Mas eu vou dizer para você: eu sou o único pastor no mundo inteiro. Não tem outro, não é possível. Não é possível. Não tem outro. Porque o que eles chamam de homem de Deus, eu chamo de instrumento do diabo. O que eles chamam de igreja, eu chamo de birosca de Satanás. Ou eu sou o único pastor, ou todo mundo está certo, eu sou o único errado. Aliás, eu não sou o único, né? Bem feito que você está aí. Seja louco, irmão, porque hoje, para encontrar o caminho da salvação, só sendo louco e fanático. Se você quiser andar na linha como os batistas, né? Lá na Igreja Batista tinha os debates. E a pergunta-chave era assim: a que lei nós seguimos? Aí um inocente dizia assim: não, nós seguimos a lei de Deus. Não, nós seguimos tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Quem promulga a lei é Senhor. Amém? Mas a Bíblia diz que não podereis. Mas aqui, ainda está escrito uma placa aí, que o Senhor é o nosso. O Senhor é o nosso? Que mais? Que mais? E Ele? Oh, glória! Então nós só seguimos a lei dele. E as outras leis? Quem criou? Quem criou que as engula, né? Bem escreveu um compositor chamado Afonso Henrique, né? A Constituição é problema teu, não fui eu que criei, segue ela você, não tem um louvor aí? E nós vamos voltar com esses louvores, irmão, em escala alta, em alta escala ainda, essas coisas. Então, o camarada escreveu uma Constituição, ele que siga, é problema dele, eu não vou seguir o que ele escreveu, eu quero seguir esse livro aqui. Tenho direito? Tenho livre-arbítrio? Tenho, então é isso que eu vou fazer. Agora, alguém vai querer tirar o meu direito? Vai querer me matar? Vai. Quando Deus permitir dizer que foi chegada a minha hora, vão me matar e vão me colocar exatamente onde eu quero chegar. É tremendo, né? Eita obra gloriosa. Incrível isso. As pessoas nos fazem um mal, meu Jesus. As pessoas nos fazem um mal e elas justamente colocam nas nossas mãos o galardão que nós estamos correndo atrás para alcançar. E só podemos alcançar quando elas nos fazem o mal. As pessoas nos odeiam, nos amaldiçoam e nos dão exatamente aquilo que nós estamos buscando. Elas nos matam e nos colocam exatamente aonde nós queremos chegar. É demais, é demais. Isso que é Deus, isso que é obra, isso que é glória. Irmão, viver sem Deus é melhor não existir. Mas já que tu tem Deus,
clame entendimento, compreensão e força para que tu morras por esse Deus que disse: eu sou o e ninguém. Eita glória! É isso aí, irmão. Esse Jesus que te manda anunciar a verdade, fazer o bem, apregoar justiça, e diz que: Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo quer mais o quê? O que se quer, irmão? Jesus está dizendo: Pai, o Senhor me passou a palavra e eu passei para eles, mas Pai, o mundo odiou eles. Aí o pai disse assim: meu filho, eu já sabia. É isso mesmo. Eu chamei esse povo aí para ser odiado mesmo, para que quando eu lançar muitos no inferno, eu possa justificar de alguma maneira. Vocês são a justificativa daqueles que baixarão ao inferno. Assim como assim como Noé condenou a sua geração, você hoje é a arca de Deus que condena o mundo. Exatamente assim. Amém, irmão? Aqui diz, no verso 2, toca a trombeta, tal, será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz na aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Isso aqui, esse texto de Joel capítulo 2, se você observar direitinho, ele tem as mesmas citações de Apocalipse, quando fala da consumação dos séculos. Tem algumas coisas aqui que parece que João estava até lendo aqui, é uma coisa interessante. Aqui, no verso 10, observa só. Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza, e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram seu esplendor do firmamento. Isso não está escrito em outro lugar? Jesus não mencionou isso em Mateus 24? O sol e a lua se escurecerá e as estrelas cairão do céu. Quando que Jesus fala sobre isso? Se Jesus repete isso, significa que isto não ia se cumprir nos dias de Jesus. Ia se cumprir depois. Muita gente achou que esse texto se cumpriria quando Jesus veio pela primeira vez. Mas Jesus vem e fala da sua segunda vinda e cita de novo esse texto. E diz que haverá um último povo, que é um exército. Como se chama esse último povo? O grito somos nós, geração Jesus Cristo. É o grito da meia-noite, é o último povo, e é disso que está falando, desse povo. Eu achei interessante um texto que diz aqui, verso 8, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abre caminho por entre as... Eita ferro! Quem tem as armas? Quem possui as armas? É o Estado organizado, eles são os detentores das armas, naturalmente deveria ser só o Estado. Hoje existe uma marginalidade, mas naturalmente quem detém as armas é somente o Estado. Tanto que fica essa polêmica, né? Porte de arma, sim, não, condição, tal. Até o presidente está querendo liberar porte de arma aí e tal, e outros estão achando que não é bem viável, etc. Mas enfim, eu particularmente acredito, só quem deveria portar armas é o Estado, só eles, mas ninguém. É o que eu penso. Por outro lado, como existe toda uma marginalidade portando armas, eu vou deixar o debate para outros momentos que eu tiver com mais calma, para pensar sobre a condição de cada um, né, irmão? Como que cada um precisa. Mas, por exemplo, eu preciso de uma arma? Para quê?
Meus milhões estão bem guardados. Eu não preciso de arma, meu irmão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra ruja, se perturbe, os mares se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Não precisamos de armas. Você não precisa contratar um segurança. Quando você vai no banco lá receber aquele teu salário gordão, aqueles milhões lá que tu recebe, tu não leva segurança. Se tu tem que ir, tu vai e tu confia no Senhor. Amém? Neemias, o copeiro do rei, quando disse assim, olha, a cidade lá está toda destruída, as suas portas queimadas pelo fogo, eu quero reconstruir a cidade. Então, Neemias, vai lá. O rei disse para ele, vai lá reconstruir a cidade lá, vai tranquilo. Quanto tempo tu precisa? Tanto tempo, tá? Então depois de tanto tempo tu volta aqui, eu vou arranjar outro copeiro aí de confiança enquanto tu está lá construindo a cidade. Aí Neemias disse, ó, tá tudo pronto, tal, eu vou partir. Não, quem vai partir, Neemias? Espera aí, tu vai atravessar um deserto, meu amigo. Pode separar aí um batalhão para te acompanhar, para que tu chegue em segurança lá na cidade. Aí Neemias diz assim, e eu tive que declinar. Eu declinei da guarda do pelotão do rei, porque eu disse para ele que o nosso Deus nos guardaria. E guardou ou não guardou? Servimos o mesmo Deus de Neemias? Ele continua vivo e poderoso, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se essas lições não te derem fé, nada mais te dará. Quem é que ama Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É este que me ama. E sabe o mandamento do Senhor? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Repete o Salmo número 1, já foi dito lá por Neemias, lá nos tempos antigos, não sei quem falou primeiro, se foi o salmista ou se foi Neemias, mas que Deus, quando fala duas vezes, é porque está confirmando a sua palavra. Por isso que Jesus falou, ide de dois em dois. Como é que a lei dizia? A palavra, o testemunho será confirmado por nós homens. Aí até nos tribunais pagãos aí, desse nosso aí, quando pede testemunha, trazei 2 testemunhas, aí levam 2 testemunhas falsas, que nem foi lá com Jesus, e condena Jesus. Ô raça de víboras! Então, meu irmão, outra coisa que diz aqui, não empurram uns aos outros, né? Não se intimidam com as armas, né? A gente estamos atravessando, estamos abrindo caminho no meio das armas, não estamos, meu irmão? Ah, se estamos. Está todo mundo louco com a geração de Jesus Cristo, porque nós estamos abrindo caminho no meio das armas. Como é que se chega a um rei? Como é que se chega a um líder? Tu não tem que driblar todo o seu exército com todas as suas armas para poder atingir o líder. Eu vou te perguntar, nós temos ou não temos atingido o líder? Abrimos ou não abrimos caminho no meio das armas? Põe tua cabeça para funcionar, irmão. Você faz parte do último povo e as tuas forças ainda irão se multiplicar. A musculatura das tuas pernas será tão forte quanto a dos cangurus. As tuas forças vão se multiplicar, irmão. No final dos tempos, a necessidade de obreiro vai ser tão grande que tu farás o trabalho de 10, de 100, de 1000. Porque nenhum dos projetos de Deus será frustrado. E outra coisa que diz aqui no verso 8, olha, isso é muito importante, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. O que é isso? Cada um sabe da sua
posição. Cada um sabe do seu lugar. Irmão, para você ser um pastor, tu não precisa me matar. Ah, pastor, eu sei, tu está falando isso porque você sabe que não dá para tentar. Não, irmão, sei lá, né? Sei lá, vai que Jesus resolve deixar, sei lá, mas ao terceiro dia eu volto. Então, irmão, olha, para você ser um pastor, você não precisa me matar. Que nem aconteceu. Eu vi uma discussão numa Assembleia de Deus que é do campo de São Cristóvão, desde o tempo daquele maçom chamado Túlio Barros, que hoje já é morto. Quem dera fosse só morto. Está queimando lá no espeto do capeta, e o capeta ainda não chegou lá, mas ele está queimando no espeto do capeta, porque eu vou te dizer uma coisa: maçom no céu de Jesus Cristo não entra. Maçom no céu de Jesus não entra, irmão. Então, no tempo daquele Túlio Barros, tinha uma situação aqui, na Assembleia de Deus, nem sei se aquela birosca ainda funciona, ali em cima, perto da área de lazer, Rua Monte Alverne, acho que é 135, 137, uma coisa assim. A briga ali era incrível. Tinha um negócio de dirigente, né? O camarada que era dirigente de uma igreja, ele recebia um retorno financeiro e ele desfilava com aquele título de dirigente, de pastor e tal. Era um negócio mais nojento do que indicação militar para promoção. Era um negócio horrendo. E um dia tinha um camarada, morava aí no Santo Cristo, que ele pensava que ele ia ser alguma coisa porque estava esperando indicação. Aí, para aparecer, eles fazem o quê? Um sapatinho, não é que nem esse meu não, um negócio bem melhor, sapatinho bem polidinho, calcinha, ó, terninho, e só iam para a igreja de terninho e falando grosso, as suas esposas muito bem vestidas para ter toda aquela aparência nas reuniões de cúpula e esperando serem indicados para entrar no corredor da morte rumo ao inferno, que são as lideranças assembleianas. Então o camarada lá em cima estava numa reunião e disse: ô, pastor fulano, ele já está como dirigente 2 anos, não, ele tem que sair, já é a hora dele sair. Ele tem que dar vaga para outro. Por quê? Porque ele estava vendo que na atual conjuntura nenhum outro assumiria se não fosse ele. Então ele queria derrubar o pastor Mascarenhas, na época, não lembro o primeiro nome do camarada, já até vi música dele, cantada por algumas cantoras, eu vi lá o nome dele, em discos, da época de disco. E o pastor Mascarenhas estava lá, e o outro queria puxar o tapete dele, dizendo: não, ele já está como dirigente há 2 anos, já está na hora dele sair, porque ele achava que a cúpula ia indicá-lo como dirigente substituto daquele mais antigo que já estava há 2 anos. Então ele não queria alcançar algo em Deus, ele queria derrubar alguém para tomar o lugar desse alguém. Se tu pensas em ter o lugar de alguém, tu és miserável, desgraçado, cego e nu. Porque o lugar, escuta! O lugar que Deus preparou para ti não é o lugar de alguém, é o teu lugar. E aqui diz que é um exército poderoso, mas é um exército que cada um marcha na sua posição, ninguém ambiciona o lugar de ninguém. Imagina se Jesus olha para o coração de alguém, está vendo, pô, aquele meu soldado ali, está doido para aquele camarada ali cair, para ele pegar aquela posição. Não, irmão, não, querido, presta atenção. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, e tem outros nomes hierárquicos que alguns escritores muito sábios citam. Eu só conheço esses: anjos, arcanjos, querubins, serafins. Não conheço mais nada. Mas tem gente por aí muito mais estudado que eu e fala de outros nomes, e eles acreditam que esses nomes estejam ligados às legiões funcionais. Os anjos têm uma função, os arcanjos têm outra função,
os querubins, os serafins, eles acreditam que cada um tem a sua função de acordo com esse nome que é chamado como se fosse um título funcional. Tudo bem, mas os anjos foram criados então para uma função, os arcanjos para aquela, os querubins e os serafins. Acredita-se que os serafins estejam empenhados exclusivamente em adorar a Deus, como a visão de Isaías. Quantas asas têm os serafins? 6 asas. Então, acredita-se que eles estejam empenhados neste papel exclusivo de adoração. Acredita-se em mostrar o temor, a reverência de Deus. Inclusive, segundo uma professora de um seminário que eu fiz, dizia que a palavra serafim tem o significado de ardente, que representava o grande amor ardente que esses seres devotam a Deus. Por isso, uma adoração sacrificial, onde eles com 6 asas podem voar tranquilamente. Não, mas eles sacrificavam 2 asas cobrindo os seus pés, sacrificavam mais 2 asas cobrindo o seu rosto e se sacrificavam voando apenas com 2. É um amor incondicional, é uma coisa tremenda. E quando um crente está disposto a morrer por Jesus Cristo, ele tem esse amor. Quando ele está determinado a não voltar atrás, ele tem esse amor. Agora imagina você, um anjo que foi criado com 2 asas, olhar para o serafim que tem 6 asas e dizer assim: não estou satisfeito com as minhas asas não estou satisfeito com a minha função não. Eu quero voar em torno do trono lá. Eu quero ter 6 asas também. Isso não acontece. Vou dizer pelo menos uma coisa. Isso não deveria acontecer. Vou nem dizer não acontece. Porque Deus já deu uma revelação nesse ministério que me deixou assustado. Por quê? Porque os anjos são livres, eles possuem livre-arbítrio. Tá, vamos deixar esse detalhe para outra hora, que isso é muito profundo para tocar nesse assunto. Né, Altair? Então, irmão, veja, um anjo, ele não pode dizer: não, eu não quero essa função, eu quero aquela outra. Não, eu não quero essa função, eu quero aquela outra. Não pode. Senhor, se tu ama o Senhor, Ele te criou com uma função, tu reconhece e acabou ali, tu empenha todas as tuas forças e a tua vida em servir a Deus naquela função que Ele te deu. Eu já falei nesse ministério que eu não queria ser pastor. Falei ou não falei? Já falei, meu irmão, milhares de vezes, eu não queria ser pastor. Mas o Senhor chegou para mim e disse: vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu te digo, não vai te faltar nada. E aquela voz do profeta, de Deus através do profeta que falava isso comigo, não soou como uma ordem, soou como uma súplica. Deus dizendo: eu preciso de você, eu não tenho mais ninguém. Vai para a tua casa e funda a minha igreja. Foi como uma súplica. Tu vai dizer: pastor, tu não tinha escolha. Como que eu não tinha escolha? Todo mundo sempre não teve escolha. O inferno não está aí para os que fazem a escolha errada. Silas Malafaia não vai para o inferno por fazer suas escolhas erradas. Benihim não vai para o inferno por estar fazendo escolhas erradas. Todo mundo tem suas escolhas. E eu fui fazer aquilo que a minha alma não queria que eu fizesse. Eu nunca quis estar diante de um público, eu nunca quis estar diante de um povo, eu nunca quis isso. Como Moisés: vai libertar o meu povo. Eu não, mando o meu irmão. Sabe quem Deus escolhe, irmão? Não é quem não quer ir. Deus escolhe quem não quer ir. Não, não é isso.
Não é que Deus escolhe quem não quer ir. Mas é que se você não está ambicionando uma posição, tu nunca te sentirás orgulhoso nela. Eu falo com as pessoas na rua, as pessoas falam de evangelho, falam disso, falam daquilo. Nem imaginam que eu seja o único pastor no mundo inteiro. Isso não me dá nenhum orgulho, meu irmão, isso só me dá alegria em poder servir ao meu Senhor, em uma condição em que Ele não acharia outro homem, Ele achou a mim. Aqui eles andam lado a lado, nas suas fileiras, um não toma a frente do outro, e aqui vai dizer, eles não saem das suas fileiras, ninguém quer tomar a frente do outro. Um anjo não poderia, uma pessoa, um anjo, não poderia ambicionar uma posição diferente. Deus criou para aquilo. Nós estávamos lá na área de lazer, tacando fogo no capeta chamado Bafomete, incendiamos o chifre dele, tacamos fogo no rabo dele, na figura não aparece rabo, não tem rabo, Bafomete. Se eu descobrir que ele tem rabo, a gente vai fazer outro culto e tacar fogo no rabo dele agora. Estávamos lá e de repente o irmão Rômulo entregou uma profecia, ficamos chocados, eu fiquei chocado. Você já assistiu o vídeo já do Bafomete? Aquele das profecias? Aquele das profecias eu já assisti 3 vezes. Essa semana mesmo eu estava assistindo. Bom, hoje é domingo, semana passada eu estava assistindo. O Rômulo falou assim: tem vários anjos aqui, mas esses anjos são diferentes. E ele entregou a profecia, tem vários anjos aqui e tal, mas eles são diferentes. Voltou para o lado dele, outro irmão foi, entregou a profecia, depois o irmão Rômulo voltou e disse assim: esses anjos que estão aqui, eles estão muito felizes, estão muito alegres, sabe por quê? Porque eles já não tinham mais função, porque eles foram designados para os ministérios pastorais. Muitos anjos designados aos ministérios pastorais. Meu Deus, isso nunca sairia da cabeça de um homem comum. Será que dá para você entender que é Deus falando contigo na terra dos mortais? Eles foram designados para os ministérios pastorais, e como os pastores caíram deixando a maçonaria entrar nos templos, eles foram expulsos por este demônio da maçonaria. Ah, pastor, então o demônio teve mais força que eles. Quem determina a força dos anjos na tua casa e na tua vida é você. Tua casa tem anjos? Tu sente paz e alegria na tua casa? Invoca o demônio da maçonaria que tu vai ver se ele não entra lá e diz pro anjo: ei, dá licença porque aqui o território agora é meu. Sim ou não? A tua vida determina quem é o teu Deus. A tua vida determina o que Deus fará, a tua atitude determinará o que Deus fará na tua vida. E esses anjos, muitos estavam lá, disfuncionados, não tinham mais o que fazer, mas agora o irmão Rômulo entregou a palavra, eles estão felizes e todos eles foram designados para este ministério, que não abriu as pernas para a política, nem arreou as calças como os batistas e os assembleanos para o demônio da maçonaria. E eles estavam felizes, ou seja, eles foram designados na terra para uma função, e como aquela função terminou, eles estavam vagando, não podiam ir somar na função de mais ninguém, entrar no ministério angelical de mais ninguém, não podiam somar, não podiam entrar para fazer uma obra fora daquilo que eles tivessem sido designados. Mas agora eles têm função, amém, irmão? E tem muito trabalho, amém? Agora imagina você que um ser humano normal crie uma história dessa na sua cabeça. Não, esses anjos aí, eles eram nos ministérios,
que caíram, o boneco da maçonaria. Então eles, imagina uma cabeça humana criando isso. Atente, irmão, que há um Deus tentando despertar você para uma realidade muito tremenda. Tem dúvida? Você é ser humano, tem direito, até certo ponto tem direito. Mas Mateus 6,6, ali você resolve todos os seus problemas. Todos. Nesse endereço lá na Avenida de Mateus, número 6, no 6º andar, Avenida Mateus, número 6, no 6º andar. Quando você vai lá, que tu bate na porta, o doutor Jesus te atende. E ele resolve todos os teus problemas, físicos, psíquicos, emocionais, o que você tiver de problema, ali ele resolve. Bendito Deus. Aqui diz, olha, um dia nós ainda viveremos num mundo sem relógio, mas por enquanto não dá. Verso 11, eis que Yahvé levanta a sua voz, é o comando, à frente do seu exército, como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Será tremendo para nós que esperamos ele nascer como o sol da justiça, mas será terrível para aqueles que serão pisados por ele, e diz a Bíblia, se transformarão em cinza debaixo de todos os pés dos santos. Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu. Aí está o exército. Aqui está a voz de Yahvé. Você entende? Você discerne? Você consegue entender que Deus está falando contigo nessa manhã? Ou você acha que é apenas um homem? Quando os profetas estão aqui na frente, quem está falando? É Deus ou o homem? Quando o Espírito usa alguém para falar das grandezas de Deus, quem está falando? É Deus ou o homem? Quando aquela mula falou com Balaão, quem falou? Foi a mula ou foi Deus? Quando os corvos levaram carne para Elias, quem levou carne para Elias? Foram os corvos ou foi Deus? Discerna, entenda. Jesus falou assim, na vossa lei está escrito. Maravilha, está escrito. Não, maravilha nada. Está escrito. Como vocês interpretam? A nossa vida não depende do que está escrito. A nossa vida depende de como nós interpretamos o que está escrito. Eu particularmente prefiro fazer, sabe o quê? Não interpretar nada. Ir para o meu canto e deixar que o Espírito traduza à minha alma o significado dessas palavras. É assim que eu trabalho, eu aprendi isso. Eu não tiro conclusão. Isso aqui significa... Não significa nada. Eu espero aquilo cair como um picolé que derrete assim. Eu espero isso acontecer dentro da minha alma, aquilo se traduzir e subir ao meu entendimento com uma convicção tão plena que eu seja capaz de apostar a vida naquilo. Isto é revelação bíblica, isto é a voz de Deus, uma das formas da voz de Deus. Agora observa aqui, como é imenso o seu exército, como são poderosos os que? São poderosos os que? Se você quiser guiar a si mesmo, meu irmão, Jesus não te guia. Se você quiser seguir na força dos seus passos, você não vai andar com Jesus, não vai andar rumo à direção que ele tem traçado. São poderosos os que obedecem o seu comando. Tu quer ser poderoso? Tu tem que obedecer um comando de Deus. Amém? Quem é poderoso é quem está sob um. E quem guia a si mesmo? Não está sob o comando, está sob o seu próprio comando. Como são poderosos os que obedecem o seu comando. Amém, irmão? Não deixa passar não, depois vai para tua casa, ora, ouve a mensagem de novo,
leia Joel capítulo 2, dobra os teus joelhos com todo carinho. Você sabe que há um Deus criador dos céus e da terra, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Irmão, não fica só no que você está ouvindo neste quadrante, não. Aqui são 2 cultos na semana. Faz da tua vida, do teu corpo, um santuário, um templo. Faz da tua vida uma história de pregação para si mesmo, um aprendizado. Porque um dia, o que Jesus vai olhar para fazer alguma coisa na tua vida, ele vai chegar e não vai olhar para o teu corpo. Ele vai olhar para dentro do teu espírito e ver se tem alguma coisa dele dentro de ti. Se não tiver, você não é nada. Como é que Paulo diz? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor? A garantia. Quando alguém tinha uma dívida, deixava alguma coisa como penhor. Toma aqui, ó. Eu vou pagar a tua dívida, segura isso aqui, que é importante para mim. Quando eu pagar a tua dívida, você me devolve o meu penhor. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Qual é a nossa herança? A salvação. Essa é a nossa herança. É tudo que queremos alcançar, é a salvação. Quem aqui é salvo? Nem tente. Nem tente dizer que você é um salvo. A tua prova ainda não acabou. Enquanto estamos na terra, estamos sendo provados. Enquanto estamos na terra, na simbologia, nós estamos atravessando e ainda não entramos na A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Espírito Santo tem vindo na intimidade comigo e tem dito: está vendo esse? Se tu for para o inferno, ele te segue. Está vendo aquele? Se tu for para o inferno, ele te segue. Porque eu tenho falado contigo e com ele. Eu tenho falado contigo e com aquele. Eu tenho falado contigo e com aquele. Eu estou em ti, eu estou nele, eu estou nele, eu estou nele. O que eu faço na tua cabeça, eu faço na dele. O que eu faço no teu corpo, eu faço na dele. Tu tens sido curado, ele também. Tu tens sido recebido revelação, ele também. Tu tens tido sonhos, ele também. Tudo que tu recebe, ele recebe, porque eu estou em ti, eu estou nele. Como parar de pregar numa unção, numa graça dessa? Como parar? Como parar? Isso não é emoção não, meu irmão. Isso que está aí na tua alma, isso que está fervendo no teu corpo, isso não é emoção não. Isso se chama Deus. É isso que vai nos capacitar diante dos nossos algozes e assassinos, morrermos sorrindo. Camarada com a espada na mão, ou com o revólver, ou com a faca, seja lá, estou dizendo: Espírito de Deus, pega logo o braço desse camarada, acaba comigo, Espírito Santo, acaba comigo, Espírito Santo, porque eu sei que tu estás comigo, mas eu quero estar contigo. Ah, minha alma engrandece ao Senhor. Se aproxima um tempo maravilhoso, irmão, resta pouco tempo. A hora da nossa redenção se aproxima. Cada dia que passa é um a menos. Breve, esse Senhor que está conosco na terra nos levará para nós estarmos com Ele no céu. Que coisa maravilhosa, Jesus! Aguenta os teus desertos, aguenta tudo, deixa a mentira em caluniar. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor para nos fortalecer. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sabe por quê? Porque assim também fizeram com os profetas que foram antes de vós. Fizeram com os profetas que foram
Sabe por quê? Porque nós somos a continuação dos profetas. Entre eles e nós ficou uma lacuna inútil. O verdadeiro projeto que Deus sempre quis realizar nessa terra se cumpre agora e já. Bendito é o Deus Santo e Poderoso. A paz para a igreja. Pastor, o Senhor me deu uma visão quando o Senhor estava louvando no terceiro e quarto, louvor do terceiro para o quarto, caía muitas Bíblias do céu aqui na congregação, e muitos pegavam como se estivesse com fome mesmo, entendeu? Pegava e já começava a ler, entendeu? E estudar. E muitas Bíblias caíam em determinadas pessoas, e as pessoas parece que não estavam nem aí, não se ligavam nisso, entendeu? E muitos ao contrário. E ao mesmo tempo eu vi uma Bíblia aí no púlpito aí do Senhor, pastor, uma Bíblia muito grande. Só até aqui, só. A paz. Amém. Aleluia. Irmão Carlinhos, 2 espadas curtas lhe foram entregues nesta manhã. Amém. Irmão Cícero, eu vi uma espada, irmão, mais ou menos de uns 70 centímetros de comprimento. E um anjo, ele limava essa espada, limava, e ele limava ela dos 2 lados. E eu vi 2 punhais também com outro anjo serem limados também dos 2 lados. E colocado na sua cintura, foi colocado como um suporte. E tanto o punhal quanto a espada lhe foi entregue. A espada foi entregue nas mãos e os 2 punhais colocados, um em cada lado, bem afiado. Foi-lhe entregue nesta manhã, meu irmão. Amém. Durante os louvores, mestre, foi algo muito tremendo, muito louvado seja o nosso Deus. Eu via anjos com instrumento à semelhança do que estávamos nós tocando. E eles sentavam à frente e começavam a tocar como nós. Impressionante que na visão, como se fosse espelho que eu via, mas eram anjos que estavam à nossa frente. E interessante que os instrumentos deles tinham asa. Mas também a guitarra do Samuel. A guitarra do Samuel era a semelhança da guitarra que estava com o anjo, ela também tinha asa. E quando esse louvor cessou, a guitarra do Samuel subiu. Amém. E, irmão Dorival, atentai para os louvores, irmão. Acima anda a dizer o Deus Todo-Poderoso. Deus sentiu uma falta no seu louvor hoje, na congregação, irmão. Atentai para os louvores. Algo interessante que o anjo que estava na frente do Alessandro, ele tentava acompanhar o Alessandro, ouvir que ele, como se ele não soubesse tocar. Impressionante, ele observava o Alessandro e ele tentava fazer o mesmo movimento das mãos que o Alessandro fazia. Impressionante essa visão, louvado seja Deus. Marcos,
É Marcos o seu nome? Irmão, eu te via como um saquetel. Só que esse saquetel, ele estava vazado, como se ele tivesse furado. Então eu vi uma agulha descer do céu e ela tentava costurar esse saquetel com uma linha. Mas quando a agulha passava, a linha saía. Era como se tivesse umas brechas. Ela pegava, furava, passava, tentava enrolar para fechar, mas não conseguia, irmão. Amém. Mestre, na oração que o Senhor fez, eu via descer do céu um alicerce de mármore muito liso e ser colocado no lugar desse alicerce e um púlpito também de mármore muito liso, mas muito liso. Esse mármore, ele tinha como se fosse umas flechas que não eram fenda, era como se fossem umas marcas da própria pedra mármore. E essas marcas, como veios, elas sangravam, tanto o alicerce quanto o púlpito que está diante do Senhor. Amém, mestre. Até aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesta visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu via uma corrente e via um anjo, e esse anjo passava essa corrente em revista. Ele começava a observar essa corrente. E vi quando o anjo, ele tirava um elo daquela corrente. E esse elo, ele era levado até um ferreiro. E o ferreiro primeiro ele colocou no fogo e começou a bater naquele elo, começou a bater naquele elo. Logo depois ele levou para a água. E quando ele levou para a água, ele trouxe de volta e colocou o elo de volta na corrente. Então essa visão cessou. Tem um casal que deu testemunho lá do Rio Grande do Sul, que teve um filho. Eu vi aquele homem ele estava sem pele, dava para ver a carne toda dele. Então essa visão cessou. Amém, mestre. Mestre, ontem de manhã, quando fomos lá no monte, eu via, quando eu chegava, os irmãos chegaram primeiro. Quando eu vinha no carro, que eu avistei os irmãos, eu vi uma grande multidão. Mas era uma multidão muito poderosa de anjos no meio dos irmãos. Impressionante que quando eu chegava no carro, eu avistava o Afonso, eu avistava o Cícero, eu avistava os irmãos que estavam, e quando eu olhei, eu falei, parecia que eu estava vendo muita gente, mas de muita gente no meio. Na primeiro impacto da visão, era como pessoas que subiam e desciam o monte, mas não eram. Era uma legião de anjos que acompanhava os irmãos naquele lugar. E grande era a opressão, pastor, que Deus mostrava as pessoas subirem e descerem daquele monte com demônios, a semelhanças de pessoas da Umbanda. Foi impressionante essa obra que Deus colocou nas mãos dos irmãos, e a fuga de demônios tem sido muito grande, pastor. A fuga de demônios tem sido muito grande quando os irmãos adentram esses lugares.
Amém. Sublime, soberano, majestoso e único tem sido eu em ti, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Exatamente aqui onde está o púlpito, eu vejo um fogo, e esse fogo é como se ele fosse alimentado. Esse fogo é o fogo da justiça de Deus, manda dizer o Senhor. No momento que estava sendo tocado agora esse louvor pelo Samuel, eu via dentro da congregação alguns aqui com 2 e outros tinham 6 asas, exatamente como foi dito na pregação dos anjos, da reverência, da adoração, do sacrifício, e alguns aqui eram mostrados desta forma. Até aqui, pastor. Quando a irmã Eliane foi louvar, eu tive uma visão. Eu vi uma escada, como se fosse uma escada de ferro, só que assim, com aqueles ferros bem novos, se encaixando assim. E não uma escada dessas que fique de pé, tipo de pintor ou de obra, mas uma escada mesmo, com degraus firmes. E ela se formou na tua frente, irmã, essa escada de ferro. Ela foi formada na tua frente. Amém. Quando a Ágata estava louvando, eu tive uma visão também. Eu vi um grande dragão que se movimentava no céu. E ele vinha em direção a ela, a Ágata. E esse dragão estava a vir sobre ela como quem fosse tragar ela. Ele até abriu a boca para tragar. Só que então nesse momento eu vi uma luz muito forte que vinha pela parte de trás dela, mas não muito atrás, mas assim por cima da cabeça. Essa luz descia do céu. E essa luz fez como que uma barreira por cima dela, entre ela e o dragão. E quando esse dragão batia nessa luz, como se ele fosse queimado, e ele saiu. Esse dragão era muito enorme. E ele saiu, e ele fugia. E essa luz lhe envolvia, irmã. E assim diz o Senhor: ninguém frustrará os projetos que eu tenho na tua vida. Ninguém. Eu mesmo, diz o Senhor, te guardarei de uma tal forma inacreditável. Amém. Amém. Alguém mais? Então vamos agradecer ao nosso Deus, que é santo e bendito eternamente. Pai querido, Pai amado, graças te damos em nome do Senhor Jesus, porque a nossa alegria é transbordante, Deus. Mesmo que possamos olhar diante de nós
um corredor. O corredor da ovelha muda levada como direto ao matadouro. Ainda assim, Senhor, como está escrito, e nada tirará a vossa alegria. Tal qual o Senhor tem dito, Senhor, assim tem sido. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós pedimos, leva-nos na tua graça, leva-nos debaixo das tuas onipotentes asas, pois não temos outro projeto, senão sermos da tua seara os últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, Deus. Saudamos. Aleluia! Amém, irmão. Vamos em nome de Jesus.